E salve, salve, meu povo querido, gente linda do meu coração. Mais uma vez nós nos encontramos e desta vez nós vamos conversar sobre direito constitucional. As minhas visões espirituais para a sua prova. É isso mesmo, tá? Vamos trazer nessa uma hora uma reta final, uma revisão final, o passaporte que você precisa para ultrapassar logo essa primeira fase. Para você que não me conhece, eu me chamo Cristiano Lopes. Sou professor de Direito Constitucional e Direitos Humanos e nós temos aqui uma horinha para a gente bater um papo e trazer aquelas apostas. Eu vou trazer aqui somente as minhas visões espirituais, aquilo que você precisa para gabaritar, as suas questõezinhas de direito constitucional. E eu vou começar logo com o que nos interessa. Meus amores, se tem uma questão certa na sua prova, é uma questão que trate sobre os remédios constitucionais. Desce aqui comigo. Olha a minha primeira aposta aí para você. Remédios constitucionais. E Cris, onde é que eu vou encontrar os remédios constitucionais? Na nossa Constituição Federal, nós vamos encontrar os remédios constitucionais lá no artigo 5º. Destacadamente, ali entre o inciso 68 até o inciso 73. Lembre-se que nós temos ali 5 remédios constitucionais: o habeas corpus, o habeas data, o mandado de segurança, o mandado de injunção e a ação popular. E cada remédio com suas próprias peculiaridades. Vamos conversar um pouquinho, pegar um detalhe de cada um dos remédios? Aliás, se a sua segunda fase também foi em direito constitucional, meu querido, essa revisão também é para você, né? Porque dentro do nosso quadro de prática constitucional, nós temos aqui a identificação de 5 remédios, 5 ações que podem cair aí na sua prova. Mas vamos aqui comigo. O primeiro remédio que nós vamos abordar aqui, a primeira aposta que nós faríamos aqui seria o habeas corpus. O habeas corpus tem fundamentação na nossa Constituição, lá no artigo 5º, inciso 68. O artigo 5º, inciso 68, o artigo 5º, inciso 68, vai dizer assim: conceder-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado em sofrer violência ou coação na sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou por abuso de poder. Olha, esse texto é espetacular, porque o artigo 5º, inciso 68, já traz para a gente aqui um detalhe importante. O objeto a ser tutelado, o objeto de proteção de um habeas corpus. O que protege o habeas corpus? E a palavra-chave é essa: liberdade de locomoção, tá? Liberdade de locomoção. E aqui, meus queridos, tomem cuidado, tá? O habeas corpus protege a liberdade de locomoção. E tem muito aluno que erra porque diz assim: mas querido, eu sei para que serve um habeas corpus? Um habeas corpus serve para tirar a pessoa da cadeia, né? Para tirar a pessoa da cadeia. Não está errado, mas não se limite a isso. Até porque a pessoa nem precisa estar preso para que seja possível a impetração desse remédio constitucional. Se não, vejamos, olha só, é possível o habeas corpus de forma preventiva, mas também de forma repressiva. Tanto é assim que o próprio dispositivo da nossa Constituição Federal, ele diz assim: conceder-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado em sofrer violência ou coação na sua liberdade de locomoção. Assim, eu posso entender que o habeas corpus, tá, é um remédio constitucional, que será tutelado sempre que alguém sofrer, ou seja, já tiver cessado a sua locomoção, ou se sentir ameaçado em sofrer. E, portanto, ele não precisa estar preso, mas se sentir ameaçado em ser preso. Claro que não é em qualquer situação que vai caber o habeas corpus. Cris, qualquer cerceamento de locomoção, qualquer impedimento na locomoção, caberia um habeas corpus? Resposta: não. Até porque, para que seja possível a impetração do habeas corpus, o cerceamento da locomoção tem que ser por ilegalidade ou por abuso de poder. Até porque, se a decretação da prisão for legal, se a punição, e nesse caso a penalidade for legal, não há que se falar, nesse caso, em um habeas corpus, tá? Lembre-se que o habeas corpus é uma ação que você
não precisa de advogado, tá? Não precisa de advogado. O juiz pode conceder de ofício. Qualquer pessoa, e atenção, qualquer pessoa pode impetrar. Vou te fazer uma perguntinha. Quem é que pode impetrar o habeas corpus? Qualquer pessoa, tá? Quem é que pode impetrar o habeas corpus? Qualquer pessoa. Qualquer pessoa pode impetrar esse remédio constitucional. Fica uma dica. O Supremo Tribunal Federal já tratou sobre esse tema e ele disse que o habeas corpus tem legitimidade ativa universal. Assim, qualquer pessoa física ou jurídica, capaz ou incapaz, nacional ou estrangeira, pode impetrar este remédio constitucional. Olha que lindo! Qualquer pessoa física ou jurídica, capaz ou incapaz, nacional ou estrangeira, pode impetrar este remédio constitucional. Beleza? Tranquilo aqui? Olha só, mais um remédio que a gente poderia abordar aqui. Um outro remédio é o habeas data. E o habeas data também tem fundamentação na nossa Constituição. Cris, para que serve o habeas data? De acordo com o artigo 5º, inciso 72, conceder-se-á habeas data para assegurar o conhecimento de informações relativas à pessoa do impetrante e para a retificação de dados, tá? E para a retificação de dados. Então vamos aqui comigo, tá? Vamos aqui comigo. Para que serve o habeas data? O habeas data, ele vai servir para o conhecimento de informações e para a retificação de dados. O habeas data é um remédio constitucional que vai garantir o nosso acesso a informações. O habeas data é um remédio que vai garantir o nosso acesso, conhecimento e até a retificação de informações. Lembre-se que o habeas data é uma ação personalíssima e, portanto, só vai caber habeas data relativa à pessoa do impetrante. Assim, você não pode impetrar um habeas data para tomar conhecimento sobre informações pessoais minhas que estejam em bancos de dados da administração pública. João impetra sobre João, Maria sobre Maria, porque, mais uma vez, a ação é personalíssima, tá? Mais uma vez, porque a ação ela é personalíssima. Então, somente a pessoa do impetrante é que pode impetrar informações sobre ela mesma, tá? O habeas data, então, é uma ação personalíssima. O habeas data é uma ação personalíssima. Outro detalhe, o habeas data é uma ação gratuita, isso é interessante, tá? O habeas data é uma ação que ela é gratuita, mas é uma ação que eu preciso de advogado. Já fica uma dica, os habeas são gratuitos, os mandados são pagos. Habeas corpus e habeas data são ações gratuitas. Mandado de segurança, mandado de junção são ações que são pagas. Detalhe, todos os nossos remédios, nós vamos precisar de um advogado. Todos os remédios, nós vamos precisar de advogado. Exceto, atenção, o habeas corpus. Dos nossos remédios, o habeas corpus é o único que dispensa a capacidade postulatória, que não precisa de advogado. Lembre-se que o habeas data pode ser impetrado tanto por pessoa física como por pessoa jurídica, tá? Também, tanto por pessoa física como por pessoa jurídica, e, portanto, tá? E também não tem prazo, tá? Não tem prazo decadencial, não tem prazo prescricional, não tem prazo decadencial, não tem prazo prescricional. Só lembrando, o habeas data serve para assegurar o conhecimento de informações e serve para a retificação, atenção, tá? Retificação de dados. E quando eu coloco retificar, fique atento porque a banca pode colocar ratificar. Não vá confundir retificar com ratificar. Se eu quero ratificar, eu quero confirmar. Se eu quero retificar, é porque eu quero corrigir. Beleza? Além disso, nós temos um outro remédio importantíssimo, o mandado de segurança. O mandado de segurança é um outro remédio que pode ser, sim, aí lembrado na nossa prova. O mandado de segurança tem previsão na nossa Constituição, lá no artigo 5º, inciso 69, e o mandado de segurança será concedido
para proteger direito líquido e certo. Atenção, o mandado de segurança tem um objeto bem específico, tá? Bem específico. Ele vai proteger direito líquido e certo. Mas cuidado, não é qualquer direito líquido e certo. É um direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus, não amparado por habeas data. Lembre-se que você não pode propor mandado de segurança em face contra qualquer pessoa, tá? Você só pode propor o mandado de segurança quando o responsável pela ilegalidade ou pelo abuso de poder for autoridade pública, ou até pode ser agente de pessoa jurídica de direito privado, desde que no exercício de atribuições do poder público. Assim, você não pode impetrar um habeas data contra qualquer pessoa, em face de qualquer pessoa, tá? Nós temos essa limitação. Alguns detalhes são interessantes. Quando eu falo em mandado de segurança, você tem que entender que o mandado de segurança ele vai proteger direito líquido e certo. Mas, professor, o que é esse direito líquido e certo? O que é isso? Direito líquido e certo. Um direito líquido e certo é um direito em que eu tenho uma prova pré-constituída, tá? O direito líquido e certo, como o próprio nome já sugere, direito líquido líquido e certo, tá? Líquido, nítido, visível, transparente, certo, porque eu tenho como provar. Tanto é assim que um direito líquido e certo pressupõe uma prova pré-constituída. Não necessariamente eu estou com a prova. Em regra, sim. Mas não necessariamente eu estarei com a prova. Mas é certo que a prova já existe. E aí, a depender da situação, podemos pedir uma inversão do ônus da prova. Mas observe que o direito líquido e certo presume, tá, que a prova ela é pré-constituída. Tá? Ela é pré-constituída. Beleza? É interessante que você se atente também que quando eu falo aqui no mandado de segurança, o mandado de segurança é uma ação residual. Tanto é assim que o próprio dispositivo da nossa Constituição diz assim, ó, conceder-se-á o mandado de segurança, deixa eu colocar aqui, conceder-se-á o mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, mas o direito líquido e certo não amparado por habeas corpus ou por habeas data. Assim, o mandado de segurança, tá, é uma ação que ela é residual. O mandado de segurança é uma ação residual. Assim, eu só posso impetrar essa ação, tá, se não houver um outro meio, uma outra forma de conseguir sanar a lesividade. Olha, tem alguns detalhes que eu acho que sejam relevantes quando nós falamos no mandado de segurança. Mas um deles é uma previsão que não está na Constituição, mas que é sempre lembrado. O mandado de segurança, ao contrário do habeas corpus e do habeas data, que são imprescritíveis, não tem prazo. O mandado de segurança tem prazo, tá? Cuidado com isso. O mandado de segurança tem prazo. Esse prazo é um prazo decadencial de 120 dias contados da ciência do ato. Então, o mandado de segurança tem prazo decadencial de 120 dias contados, tá? Contados da ciência do ato. Agora, se tem um tema que a FGV ama cobrar, é mandado de segurança coletivo. Porque perceba, o mandado de segurança, ele pode ser individual, mas também ele pode ser coletivo. E Cris, quem é que pode impetrar o mandado de segurança coletivo? Desce aqui comigo, olha só. O mandado de segurança coletivo, ele pode ser impetrado, diz o artigo 5º, inciso 70, tá? Quem é que pode, e aqui é importante que você se atenha a isso, tá? Mandado de segurança coletivo. Quem é que pode impetrar o mandado de segurança coletivo? Quem é que pode impetrar o mandado de segurança coletivo, tá? O mandado de segurança coletivo pode ser impetrado por partido político com representação no Congresso Nacional. Olha o primeiro legitimado,
partido político com representação no Congresso Nacional, tá? Partido político com representação no Congresso Nacional. Quem mais? Organização sindical, entidade de classe e associação legalmente constituída e em funcionamento há pelo menos um ano. Então, organização sindical, entidade de classe e associação legalmente constituída e em funcionamento há pelo menos um ano. Então, vamos aqui comigo, tá? Nós temos um rol e esse rol é taxativo e você tem que lembrar dele, tá? Partido político com representação no Congresso Nacional. Significa, segundo o STF, que esse partido tem pelo menos um representante. Pelo menos um representante na Câmara ou no Senado. Pelo menos um representante na Câmara ou no Senado, tá? Além disso, uma organização sindical, uma entidade de classe e uma associação legalmente constituída e em funcionamento há pelo menos um ano. Lembre-se que apenas a associação tem que estar em funcionamento aí há pelo menos um ano, ok? Meus amores, seguinte, além do habeas corpus, do habeas data e do mandado de segurança, eu também queria passar rapidinho aqui no mandado de injunção. Vem aqui comigo, olha só. Mandado de injunção. O mandado de injunção também tem previsão na nossa Constituição. O mandado de injunção é uma ação constitucional, tá? É uma ação constitucional. O mandado de injunção, para você ter uma ideia, tem fundamentação no artigo 5º, inciso 71. O artigo 5º, inciso 71, o artigo 5º, inciso 71, tá? Estabelece que conceder-se-á, será concedido, né, o mandado de injunção, olha a palavrinha-chave, sempre que a falta de norma regulamentadora tornar inviável o exercício de um direito ou de uma liberdade constitucional e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, soberania e cidadania. E eu quero que você fique atento aqui, porque muita gente acaba se equivocando, achando assim, professor, eu sei para que serve o mandado de injunção, é sempre que houver falta de norma regulamentadora. Beleza, sempre que houver falta de norma regulamentadora, mas cuidado, não me basta a falta de norma regulamentadora. A falta de norma regulamentadora, tá? A falta de norma regulamentadora tem que tornar inviável o exercício do direito constitucional, tá? Tem que tornar inviável o exercício daquele direito constitucional. Então não basta a falta de norma. A falta de norma tem que tornar inviável o exercício desse direito. Então, por exemplo, sempre que eu tiver uma lei, sempre que eu tiver uma norma, um direito previsto na Constituição e eu não conseguir exercê-lo pela falta de norma que eu regulamente, aí nesse caso, caberá um mandado de injunção. Caberá um mandado de injunção. Observe que o mandado de injunção é ação não gratuita, beleza? O mandado de injunção é uma ação não gratuita. É uma ação que eu preciso de advogado. O mandado de injunção combate a síndrome da ineficiência ou da inefetividade das normas constitucionais. Mais uma vez, o direito tem que ter previsão na Constituição e eu não tenho norma para regulamentá-lo. E para finalizar, dos nossos remédios, olha até agora, olha as dicas, já dei dica de habeas corpus, habeas data, segurança, injunção. E para finalizar os remédios, uma dica também interessante sobre a ação popular. A ação popular tem previsão na nossa Constituição, lá no artigo 5º, inciso 73. E cuidado, tá? Porque a ação popular é uma ação que ela é proposta por um sujeito bem específico. Observe que não é qualquer pessoa que pode propor uma ação popular. Não é qualquer pessoa que pode propor a ação popular, tá? Não é qualquer pessoa. A ação popular, tá? A ação popular, ela não é proposta por qualquer pessoa. Ela é proposta pelo cidadão. Qualquer cidadão é parte legítima para propor uma ação popular. Qualquer cidadão é parte legítima para propor uma ação popular. E observe, a ação popular também,
ela não é proposta, tá, para qualquer situação. A ação popular ela é proposta por qualquer cidadão e ela visa anular ato lesivo, tá? Deixa eu corrigir aqui. A ação popular visa anular ato lesivo ao patrimônio público ou entidade que o Estado participe, né? A moralidade administrativa, o meio ambiente e o patrimônio histórico e cultural. Então, olha os detalhes que nós temos aqui. Primeiro, não é qualquer pessoa, não é qualquer brasileiro que pode propor uma ação popular, mas apenas o cidadão. Cris, explica isso, tá? Apenas o cidadão. O que significa este termo cidadania? Cidadania significa dizer que este sujeito está em gozo dos direitos políticos. Isso é comprovado com o título de eleitor. Inclusive, a lei que regulamenta a ação popular, que é a Lei 4717 de 65, estabelece isso de forma bem definida. Não é qualquer pessoa que pode propor uma ação popular, mas apenas o cidadão em gozo dos seus direitos políticos. O cidadão em gozo dos seus direitos políticos, tá? Meus amores, um outro detalhe aqui também, que é interessante, é que a ação popular é uma ação que eu preciso de advogado. A ação popular é uma ação que ela é regra gratuita, inclusive o finalzinho do texto diz isso, né? Ficando o autor, salvo comprovada má-fé, isento de custos judiciais e de ônus de sucumbência. Então a nossa regra é que esta ação ela seja gratuita, essa é a nossa regra, salvo se for comprovada má-fé do autor da ação, né? Má-fé do autor da ação. É uma ação, então, que ela é regra gratuita, precisa de advogado, mas eu queria destacar uma coisa. Lembre-se, tá? Que os atos de improbidade administrativa acarretam na suspensão dos direitos políticos, tá? Porque um dos objetos de proteção da ação popular é a moralidade administrativa, tá? É a moralidade administrativa. Então, observe, tá, aqui que nós temos esse detalhe que vale a pena ser destacado. Por que eu estou dizendo isso? Aqui é um caso de suspensão dos direitos políticos, É muito comum essa questão e a banca chega a dizer que aqui seria um caso de perda dos direitos políticos. Não, não é um caso de perda, tá? É um caso de suspensão dos direitos políticos. Suspensão dos direitos políticos. Beleza? Olha, feita essas considerações sobre os remédios constitucionais, um tema também que cai com muita frequência é o tema ligado aos direitos políticos. Já fazendo essa ligaçãozinha, né? Direitos políticos. E aí, minha sugestão, tem tempo? Leia 2 artigos. Leia 3 artigos. Leia 2, eu vou ficar feliz, tá? 14 e 15. Se tiver mais tempo, 14, 15, 16, tá? Deixa eu marcar aqui. Leia esses 2 artigos, tá? Eu sei que os direitos políticos não se limitam apenas a esses 2 artigos, mas esses 2 artigos são os 2 artigos mais lembrados quando nós falamos em direitos, tá? Em direitos políticos, tá? Esses 2 são os mais lembrados quando nós falamos em direitos políticos, tá? E um dos temas mais cobrados na primeira fase, em se tratando em direitos políticos, é aquele que trata sobre condições de elegibilidade. As condições de elegibilidade estão previstas lá na nossa Constituição, no artigo 14. Destacadamente no parágrafo 3º do artigo 14. E assim, para que uma pessoa no Brasil ela possa se eleger, ela precisa preencher algumas condições. Ela precisa preencher alguns requisitos, algumas condições e alguns requisitos. Por exemplo, se você tem pretensões na vida de se candidatar a um cargo eletivo, tá? Seja para presidente, governador, prefeito, vereador, deputado, senador e por aí vai, tem que preencher essas condições. E quais são essas condições? Vem aqui comigo. Nacionalidade brasileira. Assim, os estrangeiros não podem se eleger.
Assim, os estrangeiros são inelegíveis, porque a primeira condição para se eleger no Brasil é ter nacionalidade brasileira, tá? É ter a nacionalidade brasileira. Tem que ser brasileiro nato ou tem que ser brasileiro naturalizado. Claro que alguns cargos, lembre-se, que alguns cargos só podem ser ocupados por brasileiros natos, como é o caso de presidente, vice-presidente da República, presidente da Câmara, presidente do Senado, né? De repente, faço uma leitura ali do artigo 12, parágrafo 3º, que vai trazer para a gente quais são os cargos que são privativos de brasileiros natos. Beleza? Mas a primeira condição para se eleger no Brasil é ter a nacionalidade brasileira. Só que, além de ter nacionalidade brasileira, ele tem que estar em pleno exercício dos direitos políticos e ter alistamento eleitoral. Poxa, Cris, pleno exercício dos direitos políticos e alistamento eleitoral não seria aí a mesma coisa? E a resposta é que não, né? O alistar-se é o cadastrar-se. O alistar-se é ter um título de eleitor, tá? O pleno exercício dos direitos políticos é quando eu faço uso desse direito. Cris, e eu posso ser alistado e não estar em gozo dos direitos políticos? Posso, tá? Eu posso, por exemplo, tá, ter o meu alistamento eleitoral, eu posso ter o meu alistamento eleitoral, ou seja, ter o meu título de eleitor e não estar em pleno exercício dos direitos políticos. Eu posso, por exemplo, ter o meu título de eleitor, imagine hipoteticamente, cometi um crime, fui preso, estou preso, né? Enquanto durar minha pena, os meus direitos políticos estarão suspensos. Eu não perco meu título por isso. Então, para eu poder me eleger, eu tenho que ter, além do alistamento eleitoral, estar em pleno exercício dos meus direitos políticos. Eu tenho que ter domicílio eleitoral na circunscrição. E, pelo amor de Nossa Senhora da OAB, da primeira e da segunda fase, não confunda domicílio civil com domicílio eleitoral. O domicílio civil é onde você mora. O domicílio eleitoral é onde você vota. Você não vota na sua casa, né? Você não vota na sua casa. Então, o domicílio civil é onde você mora, o domicílio eleitoral é onde você vota. Filiação partidária, tá? É um outro dispositivo que tem que ser lembrado. Filiação partidária. Vou até apagar isso aqui, porque a desnecessidade desse dispositivo aqui, tá? Mas, ó, filiação partidária é um outro requisito importantíssimo, filiação partidária. E, amores, é o seguinte, quando eu falo em filiação partidária, significa que no Brasil, para que uma pessoa possa se candidatar, ela tem que ser filiada a um partido político, seja ele qual for. PT, PMDB, PSDB, PQP, PQP. Tem esse, não tem? PCC, tem? Não, né? Enfim, tem que ser filiado a um partido político, tá? E, queridos, é o seguinte, tem que ter uma idade mínima. Tem que ter idade mínima, tá? E aí eu pergunto a você, qual é a idade mínima que se exige para um sujeito ser presidente da República? 35 anos. E um governador? 30 anos. E um prefeito? 21 anos. Senador? 35 anos. Deixa eu ver aqui. Deputado federal? 21 anos. Vereador? 18 anos. Cris, eu não vou conseguir lembrar. Claro que vai. Na hora da prova, discretamente, você pega o seu celular, só que não, e faz uma ligação para o... Olha só, olha o bizu. Esqueceu? Liga para o... Olha o telefone que você vai ligar. Para o 3530 21 18. 3530 21 18, tá? Esse é o telefone da elegibilidade. Olha só. 3530 21 18. 35 é a idade para ser presidente e para ser senador federal, tá? 35 é a idade para ser presidente e senador. 30 anos é a idade para ser o governador. 21 é a idade para os prefeitos, para os deputados. Eu vou colocar deputados porque tanto faz deputado federal, deputado estadual, deputado distrital, tá?
Ah, e para juiz de paz. Juiz de paz. Juiz de paz. E 18 anos para os vereadores, tá? Para os vereadores, os imortais vereadores. Bebê, não esquece disso. Essa dica não cai. Essa dica despenca aí nas nossas provas, tá? Lembrando, né? Lembrando que o presidente, o governador, o presidente, o governador do estado, do DF, os prefeitos e quem os houver sucedido no curso mandato só podem se reeleger para o único período subsequente. Então, presidente, governador e prefeito só se admite uma única reeleição subsequente, tá? O presidente não pode ser presidente por 3 mandatos consecutivos. Até pode, alternado, mas consecutivo, não, tá? Também, se o presidente quiser concorrer a outro cargo, aliás, o presidente da República, os governadores e os prefeitos quiserem concorrer a um outro cargo, nesse caso, eles têm que renunciar aos seus respectivos mandatos até 6 meses antes do pleito, tá? Eu, particularmente, acho que esse tema pode ser, sim, lembrado aí na sua prova, tá bem? Olha, um tema que eu acho que pode também ser lembrado na sua prova é o tema ligado ao poder legislativo. É uma outra dica que eu acho que pode ser, sim, lembrado aí na sua provinha, tá? Poder legislativo, tá? Poder legislativo, tá? É o seguinte, em se tratando de poder legislativo, eu tenho uma aposta para a sua prova. CPI, Comissão Parlamentar de Inquérito. Cara, CPI, a nossa banca, ela ama essa temática. CPI é sempre lembrado nas nossas provas. Sempre lembrado aí nas nossas provas, tá? A fundamentação da Comissão Parlamentar de Inquérito se encontra lá no artigo 58, parágrafo 3º. Eu já deixaria isso pintadinho aí, tá? O artigo 58, parágrafo 3º, traz pra gente, vamos primeiro fazer uma leitura, tá? A seguinte redação, tá? A seguinte redação. As comissões parlamentares de inquérito, que terão poderes de investigação próprio das autoridades judiciais, além de outros previstos, né, no regimento interno das casas, tá? Serão criados pela Câmara e pelo Senado em conjunto ou separadamente, mediante requerimento de 1/3 de seus membros para a apuração de um fato determinado, tá? Por um prazo certo. Então, olha só o que nós temos aqui, tá? As comissões parlamentares de inquérito, tá? As comissões parlamentares de inquérito, elas possuem um poder de investigação próprio das autoridades judiciais. De novo, tá? Próprio das autoridades judiciais. Aliás, aqui é um tema que cai com muita frequência e geralmente o aluno erra. Porque quando ele lê aqui, a banca sabe que vai te induzir a um erro e muitas vezes o aluno erra por uma bobagem. As comissões parlamentares de inquérito possuem um poder de investigação próprio das autoridades policiais. Aí o aluno vai e coloca inquérito policial. Tá certo. Cuidado, tá? As comissões parlamentares de inquérito possuem um poder de investigação próprio das autoridades judiciais, tá? Judiciais. Cris, já que uma CPI possui um poder de investigação próprio das autoridades judiciais, isso significa dizer que uma CPI pode fazer tudo que um juiz faz? Óbvio que não. Uma CPI possui restrições, tá? Uma CPI possui restrições, porque apesar de possuir um poder de investigação próprio das autoridades judiciais, a CPI ela possui aí uma reserva, né? Aliás, nós temos determinados direitos que possuem uma reserva, que é a cláusula da reserva jurisdicional. Assim, apesar de uma CPI ter poder de investigação próprio das autoridades judiciais, ele não pode fazer tudo que o Poder Judiciário faz, tendo em vista que nós temos alguns atos que só podem ser realizados com a ordem judicial. Uma CPI, para ser instaurada,
precisa preencher alguns requisitos, precisa preencher algumas condições. Primeiro delas é necessário o requerimento de 1/3 dos membros. Assim, uma CPI lá na Câmara dos Deputados necessitaria da assinatura de 171 deputados, ou seja, 1/3 dos deputados. E uma CPI lá no Senado necessitaria da assinatura de 27 senadores. Eu vou repetir, tá? Uma CPI lá na Câmara dos Deputados necessitaria da assinatura de 171 deputados, já que nós temos atualmente 513 deputados e 1/3 da Câmara dos Deputados é 171. E uma CPI lá no Senado, tá? Nós precisaríamos da assinatura de pelo menos 27 senadores. 27 senadores, tá? E aqui, queridos, nós quando falamos disso, é porque 27 é 1/3 de 81. Lembre-se, nós temos 81 senadores, né? 81 senadores. 1/3, portanto, 27. A primeira condição de validade, a primeira condição para se propor, né, se instaurar uma CPI, é exatamente essa, o requerimento de 1/3. Observe também que uma CPI, ela não pode investigar qualquer coisa, né? Ela vai investigar, apurar um fato que seja determinado. E por um prazo certo, tá? A Constituição Federal não estabelece bem qual seria esse prazo, né? Não estabelece bem qual seria esse prazo, mas um prazo certo e que, de acordo com a doutrina, esse prazo pode ser prorrogado, tá? Até mais de uma vez, só não pode ultrapassar a legislatura. Eu sei que muita gente acaba dizendo, mas professor, CPI acaba em pizza, ninguém sai de lá julgado, ninguém sai de lá condenado, mas tenha calma, não é bem assim, tá? O que acontece é que as conclusões da CPI, se for o caso, serão encaminhadas. As conclusões da CPI, se for o caso, serão encaminhadas para o Ministério Público e é o Ministério Público que vai promover a ação civil ou criminal contra os infratores. Então, nesse caso, nós não podemos responsabilizar o Congresso, a Câmara, o Senado, porque eu vejo muita gente dizendo assim, mas professor, o Senado não julgou, o Senado não aplicou penalidade, o Senado não aplicou punição, mas não é da função do Senado isso. A função do Senado é a parte da investigação, tá? Então perceba que a função aqui do Senado é investigar, beleza? Porque a CPI faz isso. As conclusões da CPI serão encaminhadas para o Ministério Público, aí sim, o Ministério Público é que vai mover a ação civil ou criminal contra os infratores. Perfeito? Pegou direitinho? Meus amores, é o seguinte, CPI eu acho que seria uma excelente aposta para a sua prova. Só que, além dessa dica de poder legislativo, eu tenho uma, se eu pudesse eu dava um close agora, eu vou me aproximar, eu tenho uma que eu aposto para a sua prova. Bebê, tá? Cara, poder executivo. Tá? Poder Executivo, destacadamente crimes de responsabilidade. Os crimes de responsabilidade, eles se encontram na nossa Constituição enumerados lá no artigo 85, tá? É o artigo 85 que vai pontuar para a gente quais são os crimes de responsabilidade do presidente da República. O artigo 85 diz que são crimes de responsabilidade os atos praticados são crimes de responsabilidade, os atos praticados pelo presidente que atentam contra a Constituição Federal. Perceba que quando o presidente da República toma posse, ele acaba fazendo um juramento de respeitar a Constituição, respeitar a tripartição dos poderes, né? Não romper com as instituições democráticas, né? Até porque isso é um golpe de Estado, né? Isso não pode ser admitido, né? Faz um juramento de respeitar a democracia, as instituições democráticas, os poderes, etc. E ele faz um juramento de respeitar a Constituição Federal e as normas do país. Beleza. Até aí, tranquilo. Só que é crime de responsabilidade, então, se o presidente da República atentar contra a Constituição. Se o presidente da República
atentar contra a Constituição. Mas se ele atentar destacadamente contra, e aí nós temos aqui, né, as situações contra. Vamos aqui comigo. Se o presidente da República atentar contra a existência da União, eu vou destacar aqui apenas dois, tá? Contra a existência da União, contra, agora sim, marque, tá? Contra o livre exercício do poder legislativo, do poder judiciário, do Ministério Público e dos poderes constitucionais das unidades da federação, e aqui eu destaco, porque é muito comum essa temática ser cobrada, porque é o seguinte, o presidente da República é o chefe do Poder Executivo, e como chefe do Poder Executivo, o presidente da República pode organizar a administração pública federal, ele tem essa atribuição, tá? E aí o que acontece? Eu pergunto, se ele atentar contra o livre exercício do Poder Executivo, seria crime de responsabilidade? Não. O crime de responsabilidade seria se ele atentasse contra o livre exercício do Poder Legislativo e do Poder Judiciário. Só que na hora, a banca geralmente faz assim, olha a pegadinha. É crime de responsabilidade se o presidente da República atentar contra o livre exercício do Poder Legislativo, do Poder Executivo, do Poder Judiciário. Opa. Sobre o Poder Executivo, não é crime de responsabilidade não, tá? Acerca do Poder Executivo, tá? Não seria crime de responsabilidade, beleza? Por quê? Porque o presidente da República é o chefe do Executivo, é o chefe de governo, é o chefe de Estado. Não faz muito sentido isso, né? Também, se o presidente da República atentar contra os direitos políticos, individuais e sociais. Cris, não entendi. Vamos aqui, ó. Se o presidente da República atentar contra os direitos políticos, aqui eu vou colocar artigo 14 até o 16. Então não é da competência do presidente pleitear questões de voto, mudança de lei sobre voto, urna eletrônica, desmerecer a urna eletrônica. Isso é até um crime de responsabilidade, tá, turma? Porque isso é direito político. Então, o presidente da República, ele não pode atentar contra os direitos políticos, duvidar, questionar de forma desarrazoada, desproporcional, desfundamentada a respeito das urnas eletrônicas, sistema eleitoral. Isso é crime de responsabilidade. O presidente da República também não pode atentar contra os direitos individuais. E aí eu tenho aqui, por exemplo, direitos individuais, artigo 5º. O presidente da República, ele não pode ser a favor da tortura, da pena de morte. Isso é crime de responsabilidade, porque ele estaria ofendendo os direitos individuais, né? Inclusive, os direitos individuais previstos no artigo 5º, tá? E os direitos sociais, tá? E aqui eu coloco entre o artigo 6º e o artigo 11. Queridos, o presidente da República não pode atentar contra os direitos sociais. Traduzindo, ele não pode atentar contra os direitos trabalhistas, porque se ele atentar contra os direitos trabalhistas, ele estaria cometendo um crime de responsabilidade. Beleza? O presidente da República também não pode atentar contra a segurança interna do país, contra a probidade administrativa, contra a lei orçamentária e contra o cumprimento de leis e decisões judiciais. O presidente da República não pode descumprir uma decisão dos tribunais, né? Porque isso é um crime de responsabilidade. Agora, cuidado, tá? Muitos alunos me questionaram o ocorrido há alguns anos, um 7 de setembro, em que o presidente, aliás, o ex-presidente, né? O ex-presidente da República, Bolsonaro, ele disse que não iria mais cumprir as decisões do Supremo. Queridos, enquanto ficar na fala, não se configura crime de responsabilidade, tá? Porque o crime não é a fala do presidente. O crime é o ato, tá? É o ato. É tanto que tá aqui, ó, é o ato. O presidente da República, se ele descumprir uma decisão judicial, se ele descumprir leis, aí ele estaria cometendo um crime de responsabilidade. O que acontece é que, agora que nós sabemos quais são os crimes de responsabilidade, você tem que entender que o presidente pode cometer tanto um crime de responsabilidade como um crime comum. E, Cris, como é que a gente faz essa separaçãozinha? Olha só, se o presidente da República cometer um crime de responsabilidade, lembre-se que, nesse caso, ele será julgado pelo Senado Federal.
Mas se ele cometer um crime comum, aí nesse caso ele será julgado pelo STF. Então, de novo, cuidado. O presidente da República pode cometer tanto um crime comum, como ele pode cometer um crime de responsabilidade. Tanto o crime comum como o crime de responsabilidade. Se ele comete um crime de responsabilidade, julgado será pelo Senado Federal. Se ele comete um crime comum, julgado será pelo Senado, pelo STF, perdão. Aí você lembra, inclusive, porque na época do processo de impeachment de Dilma, quando foi condenada, ela foi julgada por quem? Pelo Senado Federal. Agora, atente-se a uma coisa. O presidente da República, ele pode cometer tanto um crime comum, como pode cometer um crime de responsabilidade. Em qualquer caso, seja no crime comum, seja no crime de responsabilidade, atente-se ao juízo de admissibilidade, porque, atenção, é a Câmara que tem esse juízo de admissibilidade. É a Câmara que tem esse juízo de admissibilidade. A Câmara vai votar. E se, atenção, e se 2/3 dos membros, atenção, 2/3 dos membros da Câmara entenderem pela acusação, aí sim é que a Câmara acusa o presidente da República. E observe que esse juízo de admissibilidade é para as duas situações, tá? Tanto se ele cometeu um crime comum, como se ele cometeu um crime de responsabilidade, tá? Então a Câmara vai votar e se, atenção, a Câmara vai votar e se 2/3 da Câmara entender pela acusação, acusa o presidente no crime de responsabilidade lá no Senado, acusa por crime comum lá no STF, beleza? O que acontece é que, recebida a acusação, aí o presidente será afastado das suas atribuições por um prazo aí de 180 dias. Cris, vem cá. Se der 180 dias e o julgamento não tiver acontecido, o que vai acontecer? Não tiver ocorrido, né? O que vai acontecer? Cessa o afastamento do presidente, ele volta às suas atribuições normais, sem prejuízo do regular prosseguimento do processo. Sem prejuízo do regular prosseguimento do processo, tá? Seria mais ou menos assim. Recebida, deixa eu fazer com outra cor, tá? Recebida a denúncia, o presidente da República ficará suspenso. Esse prazo será um prazo de 180 dias. Agora, cuidado, tá? Se der 180 dias e o julgamento não tiver sido concluído nesse prazo, cessa o afastamento do presidente, ele volta às suas atribuições normais sem prejuízo do regular prosseguimento do processo, tá? Sem prejuízo do regular prosseguimento do processo. Então, de novo, olha só. Recebida a denúncia, o presidente da República ficará suspenso das suas atribuições pelo prazo máximo de 180 dias. Se der 180 dias e o julgamento não tiver sido concluído nesse prazo, cessa o afastamento do presidente, tá? Sem prejuízo do regular prosseguimento do processo. E aqui eu chamo a sua atenção porque a banca vai chegar e vai dizer que se der 180 dias o julgamento não tiver sido concluído, cessa o afastamento e o processo seria arquivado, o que é um grave erro, tá? É um equívoco, errado. Beleza? Meus amores, vamos para mais uma dica? Eu tô correndo contra o tempo porque eu só tô mais 10 minutos, meu Deus do céu, tá? Vamos aqui comigo então para mais uma dica. Dica de Poder Judiciário, tá? Olha, se você quer saber, o artigo 95 tem que ser lembrado. Artigo 95 tem que ser lembrado, tá? Porque o artigo 95 é, na minha opinião, o artigo mais importante de Poder Judiciário, porque ele traz pra gente as garantias e as vedações dos juízes. Os juízes gozam de 3 garantias. Os juízes gozam de 3 garantias: a vitaliciedade, a inamovibilidade e a irredutibilidade de subsídios. Vão marcar comigo? Olha só, o artigo 95 da nossa Constituição, ele nos traz as garantias dos juízes. E os juízes gozam de 3 garantias:
vitaliciedade, inamovibilidade e irredutibilidade de subsídios. A vitaliciedade, no primeiro grau, é adquirida após 2 anos de exercício. E uma vez adquirida, ele só pode perder se for com uma sentença judicial transitada em julgado. Primeira coisa, juiz não tem estabilidade, porque juiz não é servidor público. Juiz é agente político, tá? Ele não é servidor público porque ele não é regido por um Estatuto de Servidores Públicos, tá? Um juiz, ele tem vitaliciedade, ele não tem estabilidade. O servidor público tem estabilidade. Olha o bizu. Estabilidade que é adquirida após 3 anos de exercício. A estabilidade é adquirida após 3 anos de exercício, tá? Já a vitaliciedade após 2 anos de exercício, beleza? A estabilidade é adquirida após 3 anos de exercício, a vitaliciedade após 2 anos de exercício, beleza? Eu ainda tenho a inamovibilidade, tá? A inamovibilidade. Os juízes são inamovíveis, ou seja, eles não podem ser movidos, removidos ou retirados daquele juízo sem a sua vontade ou sem o seu consentimento, tá? O juiz não pode ser movido, removido, retirado daquele juízo sem a sua vontade, sem o seu consentimento. Isso é absoluto? Não. Tanto é assim que nós temos uma exceção, salvo por motivo de interesse público, né? Salvo por motivo de interesse público, e nesse caso, votado, né, pela maioria absoluta ou dos membros do CNJ ou do respectivo tribunal, tá? Aqui também acho que é interessante. Além disso, os juízes gozam da irredutibilidade de subsídios, que também não é absoluto, mas aqui me bastaria lembrar disso, tá? Além disso, os juízes gozam de 5 vedações. Isso também está lá no artigo 95, só que agora o 95, parágrafo único. O artigo 95 diz que ao juiz é vedado exercer, ainda que em disponibilidade, outro cargo ou função, salvo um de magistério. Assim, olha só a primeira dica. A regra é que seja proibido ao juiz acumular sua função de juiz com outro cargo público remunerado. A única exceção permitida na nossa Constituição é que o juiz ele possa acumular com o cargo de professor, tá? Claro, tem que ter correlação com a matéria, tem que ter compatibilidade de horários, tá? Mas a nossa regra é, ao juiz é vedado acumular, né? Ao juiz é vedado acumular cargo, função pública, salvo uma de magistério, tá? Eu tenho aqui mais uma. Receber a qualquer título ou pretexto, custas ou participação em processo. Receber a qualquer título ou pretexto, custas ou participação em processo. Nem preciso dizer que o juiz não pode receber percentuais num processo que ele está julgando. É meio que óbvio, né? Eu tenho mais uma. É vedado ao juiz dedicar-se à atividade político-partidária. Aliás, essa daqui destaca, tá? Porque essa daqui, olha a pegadinha que a banca pode chegar para falar para você. É vedado ao juiz dedicar-se à atividade político-partidária, ressalvados os casos previstos em lei. Meu bebê, me diga uma coisa, tem exceção? A Constituição trouxe exceção, então não tem exceção não. Veja o caso do Moro. Lembra do caso do Moro? Moro se exonerou, tá? Para poder exercer uma atividade político-partidária. Não há que se falar aqui em licença. Olha aqui mais uma. É vedado ao juiz receber a qualquer título ou pretexto auxílios ou contribuições de pessoa física, entidade pública ou privada, ressalvadas as hipóteses, né, previstas, as exceções previstas em lei. E também a quarentena. Bebê, essa última é também sempre lembrada, tá? Essa última. Exercer a advocacia é vedado, tá? Exercer a advocacia no tribunal ou juízo do qual se afastou antes de decorridos 3 anos do afastamento por motivo da aposentadoria ou da exoneração. Assim, o juiz, quando ele se aposenta, ele até pode já requerer a sua OAB, sua inscrição nos quadros da OAB. No entanto, ele fica de quarentena. Ele não pode advogar durante 3 anos no tribunal ou juízo do qual ele se afastou, tá? No tribunal ou juízo
do qual ele se afastou. Então perceba que nós temos aqui algumas situações, algumas disposições que são as garantias, vitaliciedade, inamovibilidade, irredutibilidade e subsídio, e algumas vedações aos juízes, tá? Meus amores, é o seguinte, eu tô vendo aqui que o meu tempo, eu tô quase sem respirar, mas amores, é o seguinte, minha última dica, pronto, tá? Controle de constitucionalidade. Vamos para uma dica de controle de constitucionalidade? Meu bebê, você tem que obrigatoriamente ler o artigo 103. Cara, controle de constitucionalidade, leitura obrigatória para o artigo 103 da nossa Constituição. E Cris, vem cá. O que fala o artigo 103? Vou até pegar aqui minha Constituição para pegar o artigo 103. Calma aí, tá? O artigo 103, ele vai trazer para a gente quem é que pode propor uma ação de controle de constitucionalidade, tá? O artigo 103 diz assim: podem propor ação direta de inconstitucionalidade e ação declaratória de constitucionalidade. E ele traz ali o rol dos nossos legitimados, tá? Legitimados ativos. E aí nós temos o presidente da República, a mesa do Senado, a mesa da Câmara dos Deputados, a mesa da Assembleia Legislativa da Câmara Legislativa do Distrito Federal, o governador do estado do DF, o procurador-geral da República, o Conselho Federal da OAB, o partido político com representação no Congresso Nacional e a Confederação Sindical, ou entidade de classe de âmbito nacional. Deu para decorar? Ai, Cris, não. Vamos então lá de novo. Olha só. Quem é que pode propor uma ação de controle, tá? O presidente da República, a mesa da Câmara, a mesa do Senado, a mesa da Assembleia Legislativa ou da Câmara Legislativa do Distrito Federal, o governador do estado ou do DF, né, do Distrito Federal, o Procurador-Geral da República, o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, o partido político com representação no Congresso Nacional e a Confederação Sindical ou entidade de classe de âmbito nacional. Cris, eu não vou lembrar. Claro que vai. Eu tô aqui para quê? Meu bebê, olha só. Divide assim, ó. Olha o bizu. 3 pessoas, 3 mesas, 3 entidades. 3 pessoas, 3 mesas, 3 entidades. 3 pessoas, vamos lá comigo? 3 pessoas, vamos lá comigo, ó. Presidente, PGR e governador do estado ou do DF. São 3 pessoas, tá? Presidente, PGR e governador do estado ou do DF. São 3 mesas. Mesa da Câmara, mesa do Senado, mesa da Assembleia Legislativa ou da Câmara Legislativa do Distrito Federal. Olha só, 3 pessoas. Presidente, PGR e governador. 3 mesas. Mesa da Câmara, mesa do Senado, mesa da Assembleia Legislativa ou Câmara Legislativa do DF. O partido político, e não é qualquer partido político, é o partido político com representação no Congresso Nacional, o Conselho Federal da OAB e a Confederação Sindical ou entidade de classe de âmbito nacional. Vamos lá de novo, tá? Vamos lá de novo, olha só. 3 pessoas, presidente, PGR e governador do estado do DF. 3 mesas, mesa da Câmara dos Deputados, mesa do Senado Federal, mesa da Assembleia Legislativa ou Câmara Legislativa do Distrito Federal. O partido político com representação no Congresso Nacional, o Conselho Federal da OAB e a Confederação Sindical, entidade de classe de âmbito nacional. Meu povo lindo, quase sem respirar, mas olhe, tentei trazer aqui para você, no tempo que me deram, porque é cronometrado esse negócio, as principais dicas e informações que eu apostaria para a sua prova, tá? Para você, eu só quero que você vá para a sua prova com uma certeza, a certeza da sua aprovação. Eu queria lhe dizer uma coisa, infelizmente eu não posso estar do seu ladinho, mas eu queria que você fosse para a prova tendo uma certeza. Na hora que você entrar naquela sala, você vai ter um amigo aqui fora rezando por você, orando por você, do meu jeito, com as minhas palavras, mas pedindo
que a espiritualidade, seja ela qual for a sua crença religiosa, se católico, evangélico, umbandista, do candomblé, espírita, pedindo que a sua espiritualidade, a sua divindade, ela possa iluminar a sua mente para que você possa, naquele momento, gabaritar exatamente o que você precisa para sua aprovação, tá bem? No mais, fica o meu beijo, fica o meu abraço, fica aqui as minhas orações e muito sucesso para você. Pessoal, valeu, boa sorte na prova. Tchau!